Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Tatiana Sacati e nessa aula a gente vai ver quando três vetores do R3 são LI ou LD e quando eles formam base do R3. Vamos começar? O espaço tridimensional, né, de dimensão 3, né, o R3, né, ele pode ser definido com um conjunto com três vetores que sejam linearmente independentes, ou seja, que eles não sejam coplanares. Porque se três vetores estiverem no mesmo plano, né, coplanares, eles não vão formar um espaço tridimensional. Né? Então, se eu tiver três vetores, como esses três aí, que cada um está num plano, né, eles podem formar uma base do R3, ou seja, eles vão gerar todo o R3, todos os vetores do R3. E aí a gente tem a base canônica do R3, ou seja, são os três versores do R3, o versor I, o J e o K. Lembra que os versores são vetores unitários na direção, né, dos eixos, eixo X, eixo Z e o eixo Y, nesse caso. Tá? Então, eles formam a base canônica do R3, ou seja, esses três vetores também geram todo o R3. E aí, como é que eu verifico se esse conjunto com três vetores do R3, né, são linearmente independentes e vão formar uma base do R3, ou se eles vão ser linearmente dependentes, né, serão coplanares e não vão formar uma base do R3? Se eu tiver o gráfico, né, com esses vetores, eu consigo visualizar que eles não são coplanares, né? Caso contrário, eu tenho que verificar a combinação linear desses três vetores, né, resultando no vetor nulo. Lembre que combinação linear, escalar vezes o vetor, mais escalar vezes o vetor, mais escalar vezes o outro vetor. Então, com essa combinação linear, né, só vou ajustar ela, vou multiplicar o A, vou multiplicar o B, fazer como se fosse a distributiva, né, então eu caio nisso aqui. E aí eu posso somar os vetores, né, x com x, né, 4A menos 3B mais 5C, né, que aí eu tenho isso aqui, eu tenho dois vetores iguais. E aí eu posso afirmar o quê? Que 4A menos 3B mais 5C, que é igual a zero, né? Vai cair num sisteminha, ó, 4A menos 3B mais 5C igual a zero. Posso afirmar também que menos 2A mais 5B mais 4C igual a zero também. E, para finalizar, posso falar que 3A mais 0B mais 2C, que é igual a zero também, tá? Caindo no sistema, o que é que eu tenho que verificar? Que se eu tiver uma única solução, ou seja, se for um sistema possível e determinado, eu vou ter uma única solução e esses vetores serão linearmente independentes e vão formar uma base. Mas se o sistema for impossível ou o sistema possível e indeterminado, eu vou ter infinitas soluções ou nenhuma solução, eles vão ser linearmente dependentes. E aí, de que forma que eu verifico isso? Posso resolver o sistema inteiro, tá? Mas eu posso utilizar, lembra da regra de Cramer? A regra de Cramer fala o quê? Que se eu colocar no determinante os coeficientes, aí eu vou ter lá 4 menos 2 e 3, ó. 4 menos 2 e 3, menos 3, 5 e 0, e 5, 4 e 2, tá? Se eu fizer esse determinante e esse determinante for diferente de zero, né, o sistema vai ser possível indeterminado, portanto, linearmente independente. Mas se o determinante for igual a zero, ou ele vai ser SI ou SPI, ou seja, linearmente dependente e não vai formar uma base, tá? Então, basta que eu verifique isso. Eu já fiz determinante aqui, esse determinante deu menos 11, tá? Ou seja, diferente de zero, né? Esses vetores são linearmente independentes, né? Como de fato a gente já viu, né, graficamente, que eles formam uma base. Então, para resumir, né, a gente, né, faz essa combinação linear, mas para ficar mais rápido e mais prático, eu não ter sempre que fazer esses passos aqui, eu posso só já ir direto no determinante,
tá? Olha para o determinante, olha para os pontos que eu usei. Tá vendo o ponto 4, menos 2 e 3, ó, que ficam na primeira coluna? O ponto menos 3, 5 e 0, ó, eles vão ficar na segunda coluna, e o ponto 5, 4 e 2, que ficam na terceira coluna, tá? Então, eu posso já rapidamente, ao invés de fazer todos esses passinhos que eu fiz, já fazer direto. Pega o determinante e coloca as coordenadas ali, ó, do primeiro ponto, do segundo ponto, do terceiro ponto, acha o determinante e verifica. Se for diferente de 0, né, LI, e se for igual a 0, LD. Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Então, basta que eu faça o quê? Determinante, e nesse determinante eu coloco os vetores, as coordenadas desses vetores, um em cada coluna, tá? Olha lá, o vetor 4, menos 2 e 0, e o último vetor ali, menos 3, 5 e 0. E calculo o determinante. Nesse caso, nem preciso calcular, né? Posso usar a propriedade, que se eu tenho uma fila de zeros, significa que o determinante é igual a zero. Se o determinante é igual a zero, significa que eles são linearmente dependentes, logo eles não vão formar uma base, tá? E aí o gráfico aqui desses três vetores, percebo que todos estão, como eles estão ali no z igual a zero, tá? Todos pertencem ali ao R2, então eles são coplanares, eles não vão formar, né? Não vão gerar o espaço do R3. Resumindo, então, né, para eu verificar se três vetores do R3 formam ou não uma base, só tem que verificar se eles são linearmente dependentes ou linearmente independentes. Se são linearmente independentes, formam uma base do R3. Caso contrário, não formam uma base do R3. E eu verifico o quê? Se eles são coplanares ou não coplanares. E aí eu só tenho que verificar no determinante, né? Se o determinante eu colocar em cada coluna as coordenadas dos vetores, tá? Cada coluna um vetor, acho o determinante. Se for igual a zero, coplanares, LD não forma base. Se for diferente de zero, não coplanares, LI, e aí formam base. Ok, gente? Então era isso. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula.